Quero compartilhar com você a 7ª grande experiência para você alcançar uma vida extraordinária. Nós falamos sobre pertencimento, nós falamos sobre importância e falamos sobre 6 grandes experiências que todas as pessoas precisam ter, viver, passar. A generosidade, todas elas. E essa é a última grande experiência. Há um texto em Isaías que diz: não há Deus semelhante a mim, diz o Senhor dos Exércitos, que cria o fim antes do começo, e aquilo que não existe, Ele já conhece. Olha que texto poderoso. Deus cria o propósito, vai, diga isso. Deus cria o propósito, depois eu nasci. Deus criou o propósito primeiro e depois você nasceu. Deus criou o fim. Para isso eu vou precisar do João. Nasce o João, porque ele já havia criado o propósito. Deus diz ao profeta: antes que você fosse concebido no ventre da sua mãe, eu te constituí profeta das nações. Ou seja, antes dele existir, Deus precisava de um profeta para as nações. Então Deus cria o propósito. Profeta das nações, agora precisa nascer. E ele nasce. Diga, o meu propósito nasceu antes de mim. E é sobre isso que é a última grande experiência para você viver uma vida extraordinária. Missão. Missão é o caminho para alcançar o propósito. Todos nós temos um propósito. E o que é a missão? É o caminho para alcançar o propósito. Ninguém está nessa terra, ninguém nasceu nessa terra por acaso. Mas todos que nasceram debaixo de um propósito. Não importa se você sabe ou não sabe, conhece ou não conhece o propósito da sua vida. Você nasceu para um propósito. Você nasceu para um fim. Você nasceu para realizar algo nessa terra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz assim: o apóstolo Paulo, perto de ser condenado, julgado e morto: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, antes de morrer, ele diz assim: eu conheço o propósito da minha vida. Eu combati o bom combate, venci, completei o meu propósito, completei a minha missão, alcancei o meu propósito, guardei a fé e sei que estarei com Ele, receberei a coroa de glória que está reservado para mim, e está reservado para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, todos nós temos um propósito, e o sentido da nossa vida. Ninguém viverá uma vida extraordinária se não entender a missão, a sua missão, o seu propósito. O sentido da vida é completar a sua missão, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É alcançar o propósito. Esse é o sentido da vida. Você nasceu com um propósito: impactar as pessoas que vivem à sua volta, influenciar as pessoas que vivem à sua volta nessa terra. Diga, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão: impactar as pessoas que me cercam através daquilo que eu tenho. E o que você tem? Jesus.
Todas as pessoas têm um propósito. E nós, como cristãos, temos um propósito duplo nessa vida. Nós temos aquilo que é a nossa missão, que é o nosso propósito. Que eu vou falar um pouco sobre isso. Mas nós temos a maior missão de um cristão: pregar o Evangelho a toda criatura. Se nós somos cristãos, verdadeiramente cristãos, durante um ano, nós vamos trazer várias pessoas aos pés da cruz. Nós vamos trazer várias pessoas a conhecer a Cristo. Não importa se ela vai ficar nessa igreja ou em outra, se ela é dessa cidade ou de outro país, o que importa é nós cumprirmos a nossa missão. E o que é a experiência de entender e conhecer a missão na sua vida pessoal? Eu escrevi um livro há muitos anos atrás chamado 21 Dias para Transformar a Sua Vida. Esse livro, o capítulo 1 dele, são 3 perguntas. De onde eu vim? Quem eu sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? Quem eu sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? Ninguém vai alcançar uma vida extraordinária se não souber responder essas 3 perguntas. E essas 3 perguntas estão ligadas ao quê? Quem eu sou? A minha identidade. De onde eu vim? A minha origem. Para onde eu vou? O meu propósito. A minha identidade é quem eu sou nessa terra e na presença de Deus. Ei, olha para mim. Eu não sou qualquer pessoa, eu sou filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Se você mexer comigo, você não sabe com quem você está mexendo. Se eu chamar meu pai, vai dar ruim. Sabe qual é o teu problema? Você apanha de qualquer demônio aí na rua, nas esquinas, e não sabe qual é a tua identidade, quem é o teu Deus. A Bíblia diz que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, seu Filho Jesus, para morrer na cruz no meu lugar. E na cruz Ele conquistou todas as coisas para mim. E se eu creio em Cristo Jesus, eu sou salvo, me torno filho de Deus por adoção. E não só isso, eu entro debaixo da graça dEle, porque Ele tirou os meus pecados, levou sobre Ele, tirou a justiça que estava sobre Ele e colocou sobre mim. Então agora eu vivo debaixo da graça. E debaixo da graça eu recebi todas as coisas. Diga, eu recebi todas as coisas. Eu recebi todas as coisas. Eu recebi todas as coisas na cruz do Calvário, na morte de Jesus. Lá eu fui curado, lá eu fui liberto, lá eu fui salvo, lá eu fui próspero, lá eu conquistei todas as coisas. Quando você recebe a Cristo, você é salvo. Não pelo que você faz, mas pelo que Ele fez. O que Ele fez aonde? Na cruz do Calvário. Isaías: pelas feridas de Jesus na cruz do Calvário, fomos curados. Ou seja, quando eu uso a minha fé, eu não sou curado. Eu fui curado lá na cruz. Eu só tomo posse daquilo que aconteceu na cruz. Essa é a minha identidade, esse é quem eu sou. Quem aqui é salvo? Diga eu. Jesus teve que morrer no dia da sua salvação para você ser salvo, sim ou não? No dia da sua salvação, no dia que você aceitou a Cristo, Jesus desceu e disse: ai, que legal, eu vou subir na cruz de novo, vou morrer lá. Pronto. Foi? Ele morreu quando? Ele morreu quando? Meu Deus, se você entender isso aqui, sua vida vai mudar de rumo. Ele morreu quando, Jesus? Há 2000 anos atrás. Você aceitou Ele pela fé, sim ou não? Sim ou não? Mas você foi salvo quando? Você foi salvo lá na cruz, há 2000 anos atrás. Se você está doente, entenda. Você foi curado há 2000 anos atrás, lá na cruz. É só tomar posse pela fé. Assim como você tomou posse da salvação, você toma posse da cura, posse da libertação, posse da prosperidade, posse da alegria, do gozo. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando? Pelo amor de Deus, sim ou não? Tive uma sensação que eu estava sozinho na igreja hoje. Consegue entender ou não?
identidade quem eu sou, se você não viver essa experiência, porque essa é a minha missão. A minha missão está ligada a quem eu sou. Eu sou filho do Altíssimo. Eu fui curado, eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui próspero lá na cruz do Calvário. Hoje eu só tomo posse pela fé. Não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que está passando hoje, esta semana com você, mas de uma coisa eu sei: você precisa entender quem você é, se levantar, tomar posse, porque toda a tua história será mudada quando você entender a sua identidade. De onde eu vim, a minha origem. Eu sou VIP, vim do interior do Paraná. Não estou falando dessa origem. Eu não estou falando dessa origem. Uma planta nasce na terra. Se você colocar ela num rio, ela vive ou morre? Vocês não tomaram café. Vocês não tomaram café essa manhã? Não tomaram. Ou eu estou muito agitado ou vocês estão muito... Planta, árvore, raiz, pau, folha, na terra. Leite, meu filho, não dá em caixinha numa árvore não, tá? É na vaca. Vocês precisam entender um pouco a vida. Uma planta, se eu tirar ela da terra e pôr dentro de um rio, ela vive ou morre? E se eu tirar o peixe de dentro do rio e pôr ele na terra, no curral, encher de peixe no curral, vive ou morre? A sua origem é aonde você nasceu, e você só terá vida se estiver conectado à sua origem. Deixa eu te contar a sua origem. E formou Deus do pó da terra, dos materiais da terra, o homem, o corpo. Se te tirar da terra e colocar no espaço, na água, você vive ou morre? Você tem que estar conectado nessa terra. Oxigênio, comer da terra, se alimentar da terra como uma árvore. Mas esse ser humano tem uma coisa a mais. E soprou Deus do que ele tinha dentro dele. Dentro deste homem, o fôlego de vida, o espírito. E quando o espírito tocou o corpo, este homem passou a ser alma vivente, passou a ter consciência, entendimento, sentimento. Ei, olha para mim. Se tirar você da sua origem, te desconectar da sua origem, você vive ou morre? Então você, para viver e ter uma vida abundante, precisa estar conectado nessa terra e em Deus. Fora disso, não existirá vida. Está entendendo isso, sim ou não? A minha origem está em Deus. E terceiro, para onde eu vou? Para onde eu vou fala sobre o quê? A minha missão, o meu propósito. Como cristão, a minha missão é pregar o Evangelho, é ser testemunha de Jesus nos 4 cantos da terra, ou pelo menos dentro de casa, ou pelo menos no lugar onde eu trabalho. Se você não entender o seu propósito, você nunca vai viver uma vida abundante. E ei, olha para mim, o teu propósito está ligado à tua dor. Tem gente que não suporta ver idosos sofrendo, crianças sofrendo, órfãos, não consegue ver animais abandonados, não consegue ver o mundo sendo destruído, as árvores, as plantas, os peixes. Tem pessoas que não conseguem ver, não suportam pessoas doentes, enfermas. Ei, aquilo que é a sua dor, isso é o seu propósito. E quando você entende isso, quando você não consegue ver a injustiça, a fome, a falta de dinheiro, você começa a entender qual é o propósito da sua vida. E quando você começa a viver, trabalhar, estar envolvido com o propósito, sua vida vai prosperar. Eu nunca iria prosperar como um juiz ou um advogado. Como tem pessoas que não suportam a injustiça,
e eles prosperam e fazem isso de uma forma tão simples, tão fácil. Como tem pessoas que vão para um hospital e cuidam de pessoas e não estão preocupadas com o dinheiro, se vai receber a consulta ou qual é o valor da cirurgia. Eles se tornam muito ricos, por quê? Porque o resultado financeiro deles está ligado ao propósito deles. Eles não correm atrás de dinheiro, eles resolvem problemas. E é por isso que eles prosperam, porque eles fazem aquilo como missão, como propósito de vida. Eu já vi meu sogro levantar da mesa no momento de um aniversário e dizer: preciso ir ao hospital. Chegou uma emergência da qual eu preciso estar lá para resolver. Em nenhum momento ele perguntou: e quanto vai pagar? Não, ele só levanta e sai, porque entende que isso é uma missão. Muitas vezes você não prospera na sua vida porque você não entende o propósito da sua vida. Você não descobriu o propósito da sua vida. Você não conheceu o propósito da sua vida. Como cristãos, nós temos que pregar o Evangelho, ser testemunha de Cristo. E nesse mundo, no dia a dia, nós precisamos viver o propósito pelo qual Deus nos chamou. Alguns são chamados a serem sacerdotes, outros são chamados para serem reis. Cada um é chamado com um princípio. Mateus capítulo 28, 19. Todos foram chamados para a mesma missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, guardar tudo que eu tenho ordenado. A experiência de entender a sua missão na família é uma das missões mais importantes da sua vida. Dentro da família, cada membro tem uma missão especial. O cônjuge tem uma missão, o pai tem uma missão, a mãe tem uma missão, o filho tem uma missão. O crescimento familiar, a prosperidade familiar está onde? Aonde cada um cumpre o seu papel, a sua missão. Agora eu vejo mulheres cuidando dos seus maridos como se eles fossem filhos. E pior, vou dizer, tem uma coisa maligna nisso aí. Tem uma coisa do cão, do diabo. Quando você vê uma mulher chamando o marido de filho. Ah, meu irmão. Aí já foi, já rodou. Esse casamento já acabou. Ai, pastor, é carinhoso. Carinhoso chama de meu tigrão, meu valente. Que carinhoso o quê? Filho. Eu lá quero dormir com a minha mãe. Agora, pior do que isso, só tem um. Quando o marido chama a mulher de mãe. Ô mãe, aí é para matar. Aí é para matar. Cada um tem que cumprir a sua missão. Mulheres precisam ser esposas dos seus maridos. Homens precisam ser maridos das suas esposas. Homens precisam ser pai dos seus filhos. Eu tenho um primo, estava na casa dele sexta-feira, e ele tem 4 filhas mulheres. Aí você imagina, a esposa e mais 4, um homem contra 5. Eu falo: meu filho, eu não sei como você consegue. E aí sexta-feira eu brinquei com ele, aconteceu um fato lá, eu disse assim: rapaz, não sei como é que você consegue esse negócio. 5 mulheres, lá em casa uma já é, suficiente, imagina 5. Ele falou: esses dias uma pessoa me perguntou, como é que você consegue? Eu disse: tem que ser muito homem. Eu falei: aê. Rapaz, se tu não é homem, tudo vai mandar em você. Até o cachorro que é fêmea, que é uma cadela, vai mandar em você. Não tem que ser grosso, não tem que ser agressivo, não tem que ser mal educado, apenas tem que ser homem. Homem que é romântico, homem que é carinhoso, homem que supre, homem que sabe dizer não, homem que sabe servir, homem que sabe pedir. Sabe por que as famílias são desordenadas? Porque a maioria das mulheres estão fazendo o papel do homem.
Elas mandam, elas trabalham, elas colocam dinheiro dentro de casa. Inverteu o papel. Ai, pastor, isso é preconceito. Que preconceito, rapaz? Preconceito. Homem nasceu para sustentar. Sua esposa pode ser a mulher, a herdeira mais rica da face da terra. Quem vai sustentar a tua casa é você. Isso é machismo. Não, isso é hombridade. Deus me chamou como provedor, sacerdote. Os lares estão destruídos porque os homens deixaram de ser homens. Os filhos estão perdidos no mundo porque as mães deixaram de ser mães. As mulheres não exercem o papel de mãe. Olha que coisa mais machista. Mãe tinha que ensinar a filha a arrumar a casa, a fazer comida. Machista, não é? E o medo de responder e levar uma lapada. Ei, existe a operação do erro neste tempo. O que é certo passou a ser errado e o que é errado passou a ser certo. E as pessoas acreditam nisso. Esses dias eu estava falando com o Ratinho da televisão. A gente estava conversando, ele disse assim: eu ensinei todos os meus filhos homens a cozinhar. Porque uma pessoa tem que saber, no mínimo, sustentar a sua família. E se ele não tiver dinheiro, pelo menos um arroz e um ovo ele faz bem feito e dá para a sua família comer. Todos os meus filhos sabem cozinhar. Espera aí, se eu ouço um homem dizendo que ensinou seus filhos homens isso, por que uma mulher não pode ensinar? Deve ensinar. Eu não estou dizendo que a sua filha vai ser uma empregada doméstica, mas até para mandar ela tem que saber fazer. E se não sabe fazer, a culpa é tua, porque você não cumpriu a tua missão de mãe. Gente, toda vez que é dia das mães, eu só vejo esses vídeos de um sofrimento, de uma ladainha. E mãe é sofrer no paraíso. Uma velocidade. Olha para mim. Deixa de sentir sentimento de culpa. Vira mulher do teu marido e mãe dos teus filhos, que tudo vai dar certo. Do mesmo jeito, esses homens, deixa de ser banana, cumpre a tua missão, vira chefe da casa, vira homem. Sabe o que tua esposa sente falta? De homem. Sabe, que pega pelo braço e diz: vem cá, bonitona. Teve mulher ali que sentiu até um arrepio agora. Ih, pastor, isso lá em casa, ó. Os lares estão destruídos porque o homem, a mulher e os filhos não estão cumprindo a sua missão. Diga: eu tenho uma missão. Criar uma família sacerdotal. Terceiro, a experiência da missão na vida profissional. Como eu disse, a sua missão está ligada à sua dor. E quando na vida profissional você consegue entender isso, e você consegue viver isso, é extraordinário. Porque trabalhar com aquilo que é o propósito da sua vida, você sempre vai prosperar. Você sempre vai dar certo. Por quê? Porque você está cumprindo uma missão. Ontem foi aniversário do meu sobrinho, 7 anos. E eu e minha esposa somos padrinhos dele. E todos os anos a gente vai no aniversário. E eu fui no aniversário. Tirei foto. Abracei, dei presente. Estava lá presente. Terminou 11 horas da noite. 2:30 da manhã eu fui para o aeroporto. Peguei o avião. Goiânia, São Paulo. Fiquei em São Paulo 3 horas. Peguei o avião, São Paulo, Navegantes. Saí de Navegantes, 40 minutos de carro até a igreja. Cheguei 10:10 para cumprir a minha missão. Nada disso. Não, nem aplauda. Porque isso não é pesado para mim. Isso não é duro. Sabe quanto que eu ganho para fazer isso? Você não tem ideia. Eu tenho a honra e o privilégio de poder ser um grande provedor dessa obra, semear.
plantar o dinheiro que Deus tem me dado nesse ministério, nessa obra. Eu não faço isso por dinheiro, porque eu não ganho. Eu não faço isso por fama, porque se você olhar minhas redes sociais com mais de 200 mil seguidores, você não vê nada pessoal meu, só coisas da igreja, do Senhor Jesus, palavras, ensinamentos. Eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui por fama, eu não estou aqui por nada disso, eu estou aqui cumprindo uma missão, da qual é o propósito da minha vida. Eu não suporto ver pessoas passando necessidade, sabendo que cada um pode ter sua vida transformada e viver uma vida abundante nessa terra. E até o dia que eu partir, e não importa com qual idade, eu sei que vai ser bem velhinho, mas não importa com qual idade, até aquele último dia, eu ainda vou estar falando de Jesus, porque eu sei que essa é a minha missão, e eu sei que milhões de pessoas serão transformadas, e terão uma vida abundante, e viverão nos céus, através da minha vida, da minha missão, do meu propósito e do meu testemunho. Quando você pode trabalhar com aquilo que é o propósito da sua vida, você vai ser rico. Sabe por quê? Porque você não faz por obrigação, você faz por prazer, porque é uma missão. Você faz além do que os outros fazem por obrigação. Por isso vai dar certo. Entenda qual que é a tua paixão, qual que é a tua dor. Use isso. Você não pode viver uma corrida de ratos. Sabe aquele ratinho que fica na gaiola? Corre o dia inteiro, não sai do lugar. A maioria de vocês estão assim. O que ganha dia 1º, gasta antes do dia 30, espera o dia 1º para ganhar de novo, para gastar até o dia 30. Você está achando? Não, você não está saindo do lugar. Saia dessa corrida de rato. Você precisa viver o propósito da sua vida. Não trabalhe por dinheiro, trabalhe por resultados. Trabalhe por resultados e não por salário, não por dinheiro. Entenda o que eu vou te dizer. Dinheiro é consequência dos problemas que você resolve. E quando você entende o propósito da sua vida e você resolve os problemas, dinheiro apenas é consequência. Nossa, eu fiquei rico sem nem saber como. Por quê? Porque dinheiro é consequência dos problemas que você resolve. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Quero que você guarde isso. Estenda a sua mão. Leia esse versículo comigo, com a mão estendida, e diga: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Com a sua mão estendida, diga: tudo que vier à minha mão para fazer, farei com toda a minha força, e assim prosperarei. Amém. Essa é a sua missão. Sua missão é prosperar. Sua missão é crescer. Sua missão é estabelecer uma família sacerdotal. E eu vou terminar a última experiência, a experiência espiritual. Eu nem preciso falar sobre ela, eu falei dela do início ao fim. O que eu tenho para falar? A nossa maior missão: levar o evangelho de Jesus a todas as pessoas. A nossa maior missão, ela começa dentro de casa, ensinando, pregando o evangelho na comunidade aonde Deus me colocou. A minha maior missão, ela se estende ao mundo, mas ela começa dentro de casa, ela começa no meu trabalho, ela começa no meu condomínio. É interessante que a Bíblia diz que todos foram chamados para fazer discípulos. Como você pode fazer um discípulo se você não é um mestre? Pastor, eu vou morrer e não vou virar mestre.
Ah, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que você recebe todos os domingos de manhã aqui na igreja, ao longo de 1 ano, 2, te preparou para ser um perito em falar de Jesus. Você só não é um perito se a palavra que você ouve, você não coloca em prática. Porque a palavra que você ouve, se você colocar em prática, você será um perito. E como perito, você vai fazer discípulos. Discípulos de Jesus. Assim como você é, você fará discípulos de Jesus. A Bíblia diz que nós somos um corpo. E o corpo possui membros. Diga, eu sou um membro deste corpo. Ouça o que eu vou te dizer. Todo membro tem uma função. Eu quero terminar essa palavra e essa série com essa pergunta: qual a tua função no corpo de Cristo? Não me diga que você não sabe. Se você não sabe, você precisa conhecer a Cristo. Não pense que existe uma vida extraordinária sem entender a tua missão. Cada vez que eu me dedico mais a servir o Senhor, cada vez que eu me dedico mais a trabalhar para o Senhor, cada vez que eu me dedico mais a servir as pessoas, foi o que Jesus nos ensinou, cada vez mais eu prospero na minha saúde, no meu casamento, nos meus negócios, em tudo. Cada vez que eu me dedico mais a servir, mais Deus me prospera. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino dos céus. E a sua justiça, a sua vontade, o seu propósito. E aí vem uma promessa dele: e todas as coisas te serão acrescentadas. Me diz o que você precisa hoje. Me diz se você precisa de quê? De saúde, de dinheiro, de casamento, de paz. Do que você precisa? Ele diz que tudo isso Ele vai te dar. E você não terá que fazer força. Você não terá que se esforçar. Porque Ele diz que vai te dar. Mas isso está ligado ao quê? A sua missão. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E eu quero terminar essa série toda com isso. Qual a tua função no reino de Deus? Qual a tua função como membro deste corpo? Qual a tua função neste corpo? Comece a exercer essa função e você vai entender o que é uma vida extraordinária. Você lutou tanto por coisas pequenas e você vai descobrir que coisas grandes virão sem nenhum esforço. Enquanto você correr atrás de dinheiro, você vai ter problema. Enquanto você cumprir a sua missão, todas as coisas te serão acrescentadas. Todas serão acrescentadas. Se coloque de pé.